Graça e paz, meu querido irmão, que Deus possa abençoar esse dia na sua vida, na família onde você pertence, especialmente a sua vida com Deus, a sua comunhão. Na semana passada nós já falamos sobre dependência de Deus e aprendemos alguns princípios que devem nortear a nossa vida e a nossa dependência de Deus. Por falar em dependência, o ser humano é talvez o ser mais dependente entre os seres vivos. Uma criança recém-nascida, por exemplo, um bebê, ele leva muito tempo dependendo dos cuidados de terceiros até que consiga executar as tarefas mínimas para a sobrevivência, como, por exemplo, alimentar-se sozinho ou locomover-se. Se você olhar à sua volta nesse momento, você vai se dar conta o quanto as relações de interdependência são necessárias. É provável que a comida que você levou à mesa hoje não foi cultivada por você. Você não plantou, não colheu a comida que foi à sua mesa. Você apenas preparou dentro da sua cozinha. É provável que a roupa que você está usando não foi você que fez. Muito menos os sapatos que você está usando, nada disso foram fabricações suas. No entanto, outras pessoas fizeram e você as adquiriu. Mas é impressionante como nós desenhamos a vida e tomamos decisões e traçamos metas para que sejamos cada vez mais autônomos. Nós trabalhamos duro e administramos as nossas finanças sonhando com uma autonomia econômica e financeira. Nós nos tornamos expert em determinada área e dedicamos todo o conhecimento necessário para adquirirmos uma autonomia profissional. Autonomia é aquilo que nós sonhamos, que nós desejamos, isso é importante demais para nós, tanto é que as nossas decisões e ações vão nessa direção. E é nesse sentido que a doutrina cristã representa uma contracultura. Pois nós somos desafiados a devotar totalmente a nossa vida a Deus e a depender de Deus para as decisões da vida e para tudo que fazemos. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. É possível que você tenha chegado aqui ao longo desse ano preocupado com o planejamento da sua vida. E a questão é, como eu posso depender de Deus planejando a minha vida? Como eu posso aplicar a dependência de Deus enquanto planejo a minha vida? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 a 3 e depois o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É provável que se eu me sentasse com você nesse momento, com uma garrafa de café e te fizesse aquele exercício da expectativa versus realidade, tendo como alvo o ano de 2020, talvez a gente poderia dar muitas risadas ou chorar bastante juntos, porque eu acredito que nem o maior dos pessimistas imaginaria um ano tão atípico quanto esse que nós estamos vivendo. E você chegou nesse ponto da sua vida vendo-se diante de um grande desafio, o desafio de replanejar a sua vida, tendo em mente que aquele ano, aquele tempo, aquele mundo no qual vivemos provavelmente não mais existirá. Você se vê diante do desafio de planejar a sua vida profissional para um ambiente profissional que será diferente daqui para frente. Planejar as relações familiares para o tipo de relação que se vai construir a partir dessa situação de pandemia. Tudo provavelmente será diferente de fato. Talvez a coisa que você mais gostaria de ouvir de Deus nesse momento, para dar segurança à sua vida e às suas decisões, são as palavras que estão aqui no final do versículo 3. Os seus planos serão bem-sucedidos. Como seria bom ouvir de Deus nesse momento essa palavra de segurança, não é? Os seus planos
serão bem-sucedidos. E eu quero te dizer, meu irmão, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que quando fala, as coisas acontecem. E Deus jamais deixa de cumprir as suas promessas. Se Deus está afirmando que os seus planos serão bem-sucedidos, eles de fato serão, desde que você cumpra o seu lado nessa aliança, desde que você de fato observe e insira Deus no centro de todo o planejamento da sua vida, porque se você fizer isto, de fato, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu olho para esse texto, nós apreciamos algumas lições especiais. A primeira delas é o perigo do Deus eco. Eu gosto de chamar essa experiência de o perigoso Deus eco. Quando eu era criança, havia perto da nossa casa um barracão vazio e nós nos divertíamos muito ali. Chamávamos, aquele barracão tinha uma acústica e dava muito eco e a gente ia para lá brincar e nós chamávamos aquele ambiente de avós. E tudo aquilo que a voz mandava, você precisava fazer. Mas era interessante como você podia obter qualquer coisa que quisesse, desde que você soubesse fazer a pergunta certa. Então nós chegávamos ali, um grupo de garotos, e algum estava lanchando e a gente dizia, olha, o fulano de tal está com o lanche na mão, ele deve me dar? E aí a voz respondia, dá, né? Outra hora a gente dizia, olha, eu quero dar um soco no fulano, pode? E a voz dizia, pode. Mas na verdade era apenas o eco da nossa própria voz. Muitos de nós criamos um Deus eco na nossa vida. E esse Deus nada mais é do que a resposta da minha própria voz. É quando a resposta que eu atribuo a Deus é, na verdade, um eco da voz da minha própria vontade. Eu quero. Então eu legitimo a minha vontade dizendo que Deus quer para mim. É quando eu uso Deus para legitimar a minha vontade. É quando eu dou ao meu pecado uma cara de espiritualidade. E quando isso acontece, eu devo dizer que Deus não assume decisões das quais Ele não participou. Deus não tem responsabilidade em decisões que eu tomo sozinho, que não foram orientadas por Ele, que não foram direcionadas por Ele. É impressionante, não é? Como nós curvamos Deus à nossa própria vontade. É impressionante como Deus nunca diz não a um casal que está apaixonado. É impressionante como Deus nunca diz não se na outra proposta de emprego me prometem ganhar o dobro do que eu ganho no atual emprego que estou. Muitas vezes nós usamos a nossa própria vontade para legitimar a vontade de Deus. Falamos de um Deus eco. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos a dimensão do que significa depender de Deus para o planejamento da nossa vida. E eu quero destacar com você alguns princípios que estão nesse texto. Se você quer ter, de fato, os seus planos bem-sucedidos, você precisa observar 3 indicações que existem nesse texto. A primeira delas é que Deus sempre terá a última palavra. Deus sempre terá a última palavra. O texto nos diz, do Senhor vem a resposta. Você faz planos, você arquiteta planos, você sonha com o futuro, e eu devo dizer que não há nenhum pecado nisso. O texto não está nos convidando a uma vida complacente. Bom, eu vou me sentar aqui, não vou fazer planos para a vida, eu vou deixar as coisas acontecerem e seja o que Deus quiser. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não condena fazermos planos. O texto diz que nós não devemos planejar sem ter em mente que a última palavra é de Deus. A resposta vem do Senhor. É Deus quem dará o sim ou não. É Deus quem terá a última palavra em cima dos seus planos. Meu querido irmão, Deus tem tido a última palavra no seu planejamento de vida. Eu sei que você deve ter chegado nesse momento da sua vida, em um ano tão conturbado, tendo que fazer muitos planos. Alguns deles você teve que engavetar, você teve que esperar para executá-los. E talvez você está olhando para a sua vida nesse momento, vendo-se desafiado a replanejar toda a vida. Nunca se esqueça desse princípio. A palavra final é do Senhor.
A resposta final é do Senhor. Você pode arquitetar planos, você deve planejar, mas sempre tenha em mente que Deus é que dará o sim ou Deus dará o não. E é preciso contentar-se, é preciso admitir a resposta de Deus. A segunda coisa que aprendo nesse texto é que Deus detém os critérios de avaliação. Todo o nosso planejamento deve ser submetido ao escrutínio de Deus. O texto diz assim: o Senhor avalia o espírito. Em uma outra versão diz que o Senhor pesa o espírito. É Deus quem avalia as motivações por trás do nosso planejamento. É Deus quem olha para os planos que estamos fazendo para a vida e avalia quais são as motivações por trás dele. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, nós lemos: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios prazeres. Portanto, há uma maneira de planejar que não contempla Deus, há uma maneira de planejar que não tem como motivação a glória de Deus, e Deus está sendo muito incisivo na sua palavra em dizer: olha, é eu quem vou avaliar o espírito, é eu quem vou pesar as motivações por trás de cada planejamento, é eu que darei a palavra final. A terceira coisa que aprendo com esse texto é que Deus define o caminho a ser trilhado. Olha o que o versículo diz: o Senhor determina os passos. Às vezes você não gostaria de ter em mãos um livro que tivesse um verbete, por exemplo, insegurança, e lá nesse verbete tivesse todos os passos necessários para você se sentir mais seguro em meio às decisões? Coisas do tipo insegurança, passo 1, passo 2, passo 3. E se a insegurança for causada por uma pandemia, passos 4 e 5. E se durante essa pandemia você perdeu o emprego, passos 6 e 7. Mas Deus não age dessa forma. Deus não nos diz como vai fazer as coisas. Ele não entrega os caminhos que muitas vezes nos fará percorrer. A Bíblia contém diretrizes, princípios para a maioria das situações de crise. Mas não há um procedimento padrão, porque o nosso Deus revela a sua graça e a sua misericórdia de maneira multiforme. Ele é Deus. Portanto, é preciso compreender que o planejamento pertence a Deus e que os passos, os caminhos que devemos seguir também pertencem a Deus. Quando você coloca Deus no centro desse planejamento e você entende que você pode planejar, mas que a resposta final é de Deus, você entende que pode planejar, mas que o caminho, a orientação do destino é de Deus, que você pode sim planejar, mas é Ele quem vai determinar os passos. Então você está pronto para ver planos sendo bem-sucedidos. Portanto, a conclusão que podemos tirar disso é que os caminhos de Deus são os mais diversos, porém Ele não abre mão de ser o guia ao longo dessa viagem. Quando você observa em Deus, quando você passa a colocar Deus no centro do planejamento da sua vida, tendo dele a última palavra, obedecendo aos caminhos apontados por Ele, isso gera na sua vida uma segurança muito grande. O texto vai nos dizer que há uma segurança em meio à dependência. Por mais paradoxal que isso pareça, quanto mais dependentes de Deus nos tornamos, mais seguros nós nos sentimos. Eu sei que parece estranho pensar que a sua segurança depende de algo que não está sob seu controle, mas é exatamente isso que deve acontecer na nossa relação com Deus. O texto vai nos dizer que quando nós nos dedicamos a Deus e colocamos Deus no centro desse planejamento, 4 coisas acontecem. A primeira é que eu posso estar seguro na certeza de que eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Se eu trilhei os passos designados por Deus, se eu atendi às recomendações e orientações que saem da boca de Deus para a minha vida, então eu posso ter total convicção de que eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja.
O mundo pode estar desmoronando à minha volta, mas eu estarei seguro, porque sei que estou onde o Senhor me levou e onde o Senhor queria que eu estivesse. Isso também nos faz entender que eu posso ter segurança de ser cuidado por Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus e no lugar onde Ele me disse para estar, então Deus promete cuidar de mim, cuidar de tudo à minha volta e me levar em segurança. É esta confiança que nos traz segurança para planejar a vida quando Deus está no centro desse planejamento. Quando eu olho para a vida com essa certeza de que Deus está no centro do planejamento, eu sinto que estou no lugar onde Deus queria que eu estivesse, que Deus está cuidando de mim. Isso me dá segurança para um terceiro passo. Eu tenho certeza de que tudo o que está acontecendo é um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar a minha vida. Deus está aperfeiçoando a minha vida. E quando eu digo isso, é importante lembrar que Deus aperfeiçoa a nossa vida não apenas naquilo que é positivo ao nosso olhar, não apenas para os tempos de bonança, para aquilo que traz paz à alma, mas também para os tempos de dificuldade e de adversidade. O sofrimento é também uma maneira pela qual Deus aperfeiçoa a nossa vida e aperfeiçoa o nosso caráter. A quarta coisa é que a seu tempo, Deus mostrará, revelará o seu propósito. O texto diz, olha, muitos planos o homem faz no seu coração, mas é o propósito de Deus que prevalece. A direção certa é do Senhor, a palavra certa é do Senhor, a instrução é do Senhor, a avaliação do projeto é do Senhor e no tempo determinado por Deus, no momento certo, Deus revelará o seu propósito. Meu irmão, pense bem nisso. Eu não sei como você tem planejado a sua vida nesse momento. Eu não sei quais são as circunstâncias que cercam a sua vida, as decisões que você precisa tomar. Mas uma coisa é absolutamente certa: se Deus estiver no centro, se Deus for a palavra final, se Deus for aquele quem vai mensurar e avaliar os seus planos e aquele que vai determinar os caminhos, você pode ter certeza que haverá sucesso, os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque isso no seu coração. Descanse nessa promessa de Deus. Tenha segurança em Deus. Coloque Deus no centro do planejamento da sua vida. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, por mais desafiador que seja planejar a vida nesse momento, é preciso ter convicção de que Deus fará tudo ao tempo determinado por Ele. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Gostaria que você pensasse como você está planejando a sua vida. Os tempos são difíceis, as circunstâncias talvez sejam desfavoráveis. O planejar é humano, mas existem princípios aqui que não podem ser violados. Coloque Deus no centro. Abra o seu coração nesse momento. Entregue a Ele o planejamento da sua vida, da sua história e deixe Deus lhe dirigir os passos. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos pela segurança e confiança que ela nos dá. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos descansar em Ti na certeza de que o Senhor fará tudo por nós, que o Senhor nos orientará, que o Senhor nos guiará, que o Senhor não nos deixará vacilar, ó Deus. E porque nós desejamos, de fato, ter a bênção do Senhor, a luz do Senhor sobre os projetos, nós queremos que o Senhor, de fato, seja o centro de todo o planejamento na nossa vida. Nós entregamos a Deus a direção da nossa vida nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. E no domingo que vem nós estaremos de volta aprendendo como podemos depender de Deus na administração dos nossos bens. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.